1 Samuel 17, 34. Todo mundo abriu aí? A palavra de Deus diz assim: Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Todo mundo conhece, quer dizer, todo mundo não, mas eu creio que a maioria de vocês conhece bem a história de Davi contra Golias. É uma história que nós costumamos ouvir desde que nós somos pequenininhos. Davi contra Golias. E Davi está nesse período, nessa fase, né? O ambiente em que ocorre essa conversa dele com o rei Saul é justamente porque ele está sendo afrontado por Golias. O exército de Israel, o povo de Israel estava sendo afrontado por Golias. E Davi, então, nesse diálogo com o rei Saul, ele fala sobre o livramento que Deus deu para ele contra o urso e contra o leão. Davi estava falando sobre desafios que acometeram a vida dele enquanto ele apacentava as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai. E nessa noite eu queria perguntar para vocês: quais foram os desafios, quais foram os ursos, quais foram os leões que acometeram a sua vida? Porque todos nós, queridos, todos nós somos acometidos por desafios que nos vêm. Desafios podem ser dificuldades. Desafios podem ser dificuldades financeiras, dificuldades na saúde. Irmãos, olhando para vocês, eu vejo aqui, eu conheço a história de alguns e eu vejo que vocês tiveram desafios esse ano. Eu também tive os meus. Todos nós enfrentamos ursos e leões. E com Davi não foi diferente. Você também deve saber, ele era o filho caçula, era o mais novinho dos irmãos, muitas vezes esquecido, muitas vezes deixado de lado, nem contado entre os filhos de Jessé. O próprio pai, naquela passagem que Samuel foi ungir o rei, o próprio pai esqueceu de contá-lo como filho. Depois que ele vai lembrar e fala assim: tem um outro, mas provavelmente não seja esse o rei. Mas mesmo assim, mesmo nessa dificuldade, Davi estava lá cuidando das ovelhas de seu pai. E o ponto é que Davi parecia estar sozinho. À nossa vista, ele ficava sozinho, isolado, rejeitado por sua família. Mas Davi não estava sozinho. E Davi sabia que não estava sozinho. Mas pastor, como é que você sabe que ele sabia? Porque ele era rejeitado. Como é que ele sabia que ele não estava sozinho? Ora, pelo que ele fala para o rei Saul. O Senhor me livrou da mão do urso e do leão. Ele sabia que ele estava só, porém não sozinho. E eu quero te dizer, talvez você tenha enfrentado desafios. Talvez você tenha enfrentado leões, ursos. Mas você nunca esteve sozinho. Talvez no dia mais difícil da sua vida, e talvez não. Com certeza esse ano foi o ano mais difícil para alguns. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais dolorosos, nos momentos de maior desafio, o Senhor estava presente. Mais do que presente, Ele estava agindo. Porque nosso Deus, acredite, não é um Deus que observa simplesmente as coisas. Ele faz as coisas. Amém?
Você crê nisso? Deus age, queridos. Em todo tempo, Deus não está sentado num trono de glória simplesmente observando. Ele está agindo. Ele é o Criador de todas as coisas. Deus esteve com você contra o seu leão, contra o seu urso. Deus jamais perde o controle. Romanos 8, 28 vai nos dizer, vai nos lembrar que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele, que são chamados segundo o seu propósito. O que são todas as coisas, queridos? Se não todas as coisas. Enfermidades, dificuldades, desemprego, coisas boas, todas as coisas cooperam para o bem. O leão, o urso cooperaram para o bem de Davi. O leão e o urso cooperaram para o bem do povo de Israel. O leão e o urso cooperaram para que nós estivéssemos aqui. Você consegue entender a dimensão das coisas, de como um ponto está interligado ao outro? Jesus é filho de Davi. E nós só estamos aqui por causa de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou repetir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu coloquei uma frase aqui que não é bíblica, mas eu quero te perguntar: o que você vai fazer do limão que colocaram na sua mão, irmãos? O limão azedo que você teve que segurar no ano de 2021. Nós temos a oportunidade de chorar, reclamar. Ah, mas por quê? Como é que eu vou? Meus irmãos estão lá, Samuel está ungindo o próximo rei e eu não fui chamado. E ainda vem esse urso, ainda vem esse leão. Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me... Todos nós somos tentados a ser assim, queridos. É ou não é? Quantos aqui já não falaram para Deus: Deus, o Senhor não me ama? Eu já falei, queridos. Eu já falei: o Senhor não me ama. Se o Senhor me amasse, o Senhor não tinha feito isso, não tinha deixado acontecer isso. Rebeldes, irmão. Todos nós passamos por momentos em que somos desafiados por leões, por ursos, onde nos dão um limão azedo. E o que nós vamos fazer com esse limão? Nós vamos chorar ou nós vamos fazer uma boa limonada com leite condensado? Tá falando um pré-diabético, irmãos, olha só. Amarrado, né? A diabetes, como diz minha sogra, diabetes é a dançarina do diabo, irmão. Diabetes, né? Entenderam? Então tá amarrado, em nome de Jesus. Mas o que você vai fazer com o limão que foi colocado? Vamos fazer uma bela limonada. E eu acho muito interessante, queridos, nessa história de Davi, e é algo que eu tenho meditado, e foi o que deu start para eu querer pregar esse texto hoje, foi: leões e ursos vieram como desafio para Davi. Ele não pediu. Ele não deu um passo atrás do desafio. Os leões vieram, os ursos vieram. Ele não tinha muita escolha. Ele teve que lutar contra. Mas houve um desafio que ele não sobreveio a ele. O desafio de Golias, queridos, não era para Davi. O desafio de Golias foi buscado por ele. Ele quis esse desafio. Ele buscou o desafio. Muito diferente do leão e do urso. Ele, quando ouve um menino franzino, dizem que, né, pequeno, quando ele ouve Golias afrontando as fileiras do exército do Deus vivo de Israel, diz a palavra que ele falou assim:
que está acontecendo aqui? Peraí, deixa eu entender muito o que está acontecendo, não estou entendendo. E o povo e o exército todo, inclusive o rei que era homem de guerra, todo tremendo, desesperado. E Davi falou assim: o que está acontecendo? Me explica aí, eu quero saber o que está acontecendo. Então contaram para ele, e a hora que ele estava nesse diálogo, surge Golias com seus 3 metros de altura, com toda aquela armadura que você conhece, não contente com a armadura, com a lança de não sei quantos quilos, ele ainda tinha o escudeiro que ia à frente cuidando de Saul. De Saul não, de Golias. E Davi olha aquela situação, Golias afrontando 40 dias o exército, e ele fala assim: opa, quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem é esse? E ele se dispõe, e ele mesmo se faz um desafio, e ele mesmo toma a frente num desafio. Fala assim: eu vou enfrentar esse camarada. Vocês estão com medo? Eu acho que eles olhavam para aquele exército. A palavra não conta quantos homens tinham, mas eram centenas, talvez milhares. Ele olhava para todos aqueles homens: vocês todos estão com medo? Com medo? Pois eu vou enfrentar esse homem. Quem é ele? Esse desafio não veio sobre Davi. Esse desafio Davi tomou para ele. Falou: eu vou enfrentar. Contra os leões e contra os ursos, Davi estava protegendo algo que era dele, algo que era da família dele, algo que era posse dele, do pai dele. Talvez nós, no ano de 2021, nós estivemos muito preocupados em cuidar do que é nosso. E os desafios vieram, e os leões apareceram, e os ursos vieram, e nós muito preocupados com aquilo que era nosso, aquilo que é nosso. Bom, mas e o meu filho? Bom, mas e o meu emprego? Bom, mas e o meu carro? Bom, mas e o meu salário? E muitas vezes nos preocupando com os desafios que estão vindo sobre nós. E esse foi apenas, eu não estou apontando dedo para ninguém, mas pode ser que esse tenha sido o seu foco. Brigar por um bom salário, brigar por um bom emprego, brigar por uma melhor escola para o seu filho, por uma boa saúde, cuidando das coisas que são suas e se esquecendo um pouco das coisas que são do reino. E eu não quero separar as duas coisas, porque a sua família faz parte do reino. Você cuidar da sua esposa, você cuidar do seu filho, você cuidar do seu emprego, você ser um bom funcionário, tudo isso faz parte de uma construção do reino de Deus nessa terra. Mas o que eu quero te dizer é da intenção do nosso coração, de como nós cuidamos das nossas coisas, nós enfrentamos os nossos leões, os nossos ursos, mas quando eu tenho que fazer algo com o foco no reino, a minha ênfase já não é essa mesma. Quando Golias está enfrentando o exército do Deus vivo, o desafio é do líder do GR, o desafio é do pastor. Eu só sou ovelha, eu só estou aqui para ser cuidado. Não, queridos, não. Se você crê em Cristo Jesus e você foi tomado por Ele nos braços, você faz parte de um exército. Você faz parte de uma equipe. E Deus espera que você faça parte dessa equipe. Eu costumo dizer, vou falar mais uma vez, Deus não precisa de nós. Mas Deus escolheu precisar de nós. É ou não é? Deus escolheu precisar de nós. Deus escolheu precisar de mim para pastorear a igreja. Junto com o pastor Marcelo, pastor Silvio, pastor Paulo. Deus escolheu a mim para fazer isso. E eu sei que eu falhei. Acertei muitas coisas, mas eu falhei também. Então eu quero pedir perdão para vocês das vezes que eu falhei, das vezes em que faltou algo mais da nossa parte, minha e da minha esposa.
Falo o nome dos pastores, porque eu conheço os pastores que eu tenho. Quero pedir perdão e dizer que nós somos falhos e que nós vamos melhorar, sim. Nós não queremos nos esconder atrás das nossas dificuldades. Não é nada disso. Nós entendemos que nós somos parte do reino. A Igreja Cristã Bíblica é uma parte pequena do exército que Deus tem levantado nessa terra. Mas nós vamos fazer isso com toda a vontade. Assim como Davi, em nome de Jesus, nós vamos pegar o desafio para nós. Eu quero te perguntar, você quer pegar esse desafio para você, querido? Você quer tomar esse desafio para você ou você quer simplesmente deixar esse desafio para outros? Golias é um desafio grande, irmãos. É maior do que ursos e leões. Ursos e leões vêm para te treinar. Ursos e leões vêm para capacitar as suas mãos para a hora do Golias. Para a hora do grande desafio. Mas pastor, peraí, o que é o grande desafio? O grande desafio, irmãos, é a vida cristã como um todo. Eu vou pontuar algumas coisas para que a gente entenda como que Davi percebia essa situação. Quer dizer, acredito eu, pelas atitudes que ele tomou, acredito que ele enxergava essa situação muito mais do que como um gigante, como um homem de 2,90 m afrontando um exército. E é isso que eu quero que nós entendamos nessa noite. Primeiro ponto que Davi apresentou, para mim, tem vários pontos, eu pontuei algumas coisas. Primeiro ponto que Davi apresentou e que é necessário para você, homem de Deus e mulher de Deus, se chama ousadia. Ousadia. Dificilmente, posso estar enganado, mas eu acredito que eu não me lembro de nenhuma passagem que Deus chega para alguém e fala assim, desiste. Desiste, assim, não é para você. Assim, você é homem de Deus, mas você fez o máximo. Né? Sabe assim, você tá com medo? Você tá com falta de coragem? Tudo bem, é normal. Não me lembro, posso estar enganado. A Bíblia tem muitas histórias. Mas eu me lembro de várias em que Deus fortalece, Deus chama de valente, até os mais fracos. É ou não é? Até Gideão, homem valente. Deus está sempre incentivando, está sempre colocando os seus para frente, encorajando, ser forte, ser valente, ser corajoso. Ser ousado. Davi foi ousado. Ele fala, quem é esse incircunciso de 3 metros? Na verdade, quem era ele, irmãos? Um menino de 16 anos. Davi foi ousado. Para enfrentar Golias precisa ser ousado. Para ser ousado, precisa estar disposto. Ninguém que não está disposto é ousado. Se você não está disposto, não tem como você ser ousado. Se você não está disposto a levantar, você está fadado a ficar sentado. Se você não estiver disposto, você não vai ser ousado. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, eu creio, porque ele apresentava algumas características, e uma delas era ser ousado no Senhor. A segunda característica que eu me lembro de Davi, essa vai especialmente para minha irmã Adriana. Davi era um homem que tinha uma visão espiritual de todas as coisas. Davi não viu um gigante afrontando uma fileira do exército. Davi não viu um filisteu, ou o exército filisteu afrontando o exército de Israel. Os olhos de Davi iam além. Quando Davi olhou para Golias, eu já preguei isso aqui. Quando Davi olhou para Golias,
ele viu uma única coisa. Esse cara, esse cidadão, esse boneco do poço aí, gigantão, ele não tem a marca da aliança. Ele não é circuncidado. Deus não tem aliança com ele. Para Davi bastava. Pouco importa o tamanho, pouco importa o peso da lança, pouco importa se ele estava com um escudeiro ou não. O que importa é que ele não tinha sido circuncidado. Quem é esse incircunciso para afrontar? A hora que ele falou isso, ele já determinou a vitória. Vocês entendem isso? A hora que ele fala, quem é esse incircunciso? Ele já está falando assim, eu já venci. Porque Deus está conosco. Deus é o Deus de Israel. É o Deus que propôs a aliança. É o Deus que ordenou a circuncisão. Se ele não tem a circuncisão, ele não tem Deus. Portanto, morreu. É ou não é? Visão espiritual. Queridos, coloque o óculos espiritual e entenda o que está acontecendo. Não veja a situação simplesmente como, fulano não gosta de mim. Minha esposa está muito chata. Não está. Tá, gente? É um exemplo. Mas tivemos uma conversa hoje. Uma conversa boa, irmão, de marido e mulher. Sabe assim, quando você senta, assim, senta aqui, nós vamos conversar antes da gente ir para o culto. Olha eu contando para vocês a nossa vida. Oi? As DRs. Mas é uma conversa boa. Nós oramos, falou assim, vamos colocar os olhos espirituais nesse problema, nessa situação. Não é um problema, tá, irmãos? Vamos ver com olhos espirituais. Eu quero te propor isso. Veja com olhos espirituais, querido, o que está acontecendo. Eu não estou tirando a responsabilidade de você, marido, você, esposa, você, filho, você, pai, de fazer o certo. Mas muitas vezes, o diabo tem afrontado as nossas vidas e nós achamos que é a pessoa. Quer ver uma situação interessante? Todo mundo lembra de Jesus falando para Pedro, arreda Satanás. Nossa, ele chamou Pedro de Satanás? Claro que não. Claro que não. Pedro era o discípulo dele, ainda não era apóstolo, mas era o discípulo dele. O que Jesus viu foi Satanás agindo na vida de Pedro. Arreda Satanás. Eu sei que vai dar um pouco de problema você falar arreda Satanás na vida do Theo. Mas a verdade é que isso acontece. Muitas vezes nós temos deixado ser levado por demônios, pelo inimigo. E nós estamos lutando contra carne e sangue. E a palavra nos ensina a não lutar contra a carne ou contra o sangue, mas contra todo principado, potestade, dominadores deste mundo tenebroso. Vocês conhecem. Então, queridos, tenha a visão espiritual do teu inimigo. Casais, prestem atenção no que o diabo está querendo fazer na vida de vocês. Vou repetir. Casais, prestem atenção naquilo que o diabo está querendo fazer na vida de vocês. Abram os olhos espirituais. Davi tinha um olhar espiritual para a situação. E por conhecer espiritualmente, ele sabia que Deus estava com ele. Terceiro ponto que Davi apresentou nessa situação foi o básico de todo cristão, irmão. Que o cristão precisa ter: fé. Davi mostrou fé. Quando ele vai conversar com Saul, Saul pergunta para ele e ele fala assim: o Senhor me livrou do urso, do leão, vai me livrar também das mãos deste incircunciso. Fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não acredita que tem mais jeito, morreu. É dura a palavra, irmãos. Mas se você não acredita que Deus pode fazer, você está dando a sentença. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus pode fazer sem fé? Eu acredito que Ele pode todas as coisas. Mas se você não demonstra que você acredita nele, você o chama de mentiroso. Você volta ao pecado original de Eva, que foi não acreditar no que Deus tinha falado. É necessário fé para enfrentar Golias. Porque é difícil, irmãos. Golias é grande. Às vezes no meio do caminho alguém te dá uma rasteira. E a sua vontade é dar a segunda rasteira. E aí você lembra que você tem que virar a outra perna para tomar a rasteira para a outra perna. E não é fácil. Às vezes a pessoa te rouba a capa. Você lembra que tem que dar a túnica. Ou o contrário, agora não lembro. Você só vai fazer isso se você tiver fé. Você só vai continuar na caminhada se você crer naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus tem feito. Por isso que é tão importante os memoriais, por isso que é tão importante você lembrar daquilo que Deus fez. Porque muitas vezes nós só vamos lembrar, só vamos ter a lembrança. Certa vez eu preguei num casamento e eu quero falar com casais de novo. Muitas vezes tudo está findado, queridos. Muitas vezes o amor, a paixão acabou. Muitas vezes, se você olha, está seco. O seu casamento está um vale de ossos secos. E sabe a única coisa que você tem? É isso aqui, ó. É eu olhar para esse anel e fazer assim: eu fiz um voto diante de Deus que eu vou ficar com você. E eu vou ficar. Porque não foi diante de homens, foi diante de Deus. Vocês estão comigo? Amém, queridos? Estou sendo muito duro numa palavra de ano novo? Sou sempre duro, irmãos. Mas logo vocês vão comer, a gente vai se alegrar. Eu espero que você esteja alegre. Porque o Senhor está nos exortando para um 2022 que vai ser abençoado. Fé. Outra coisa que Davi tinha. Acorda quem está com sono aí, gente. Daqui a pouco vocês vão comer. Talentos. Eu vejo um monte de talento. Conheço bastante de vocês. Tem gente que não tem talento nenhum para cantar, irmãos. Mas tem um talento para conversar, tem um talento para pastorear, tem um talento para amar vidas. Davi tinha talentos como guerreiro. Davi sabia usar a funda. Davi sabia muito bem, provavelmente treinando com ursos e leões, ele sabia muito bem utilizar os talentos que Deus tinha dado para ele. Quais são os talentos que durante os ursos e os leões da sua vida você tem desenvolvido? Quais são os talentos que você tem? A gente tem muita ideia de que talento é algo artístico, irmão. Não tem nada a ver. Claro que o talento artístico também faz todo sentido. Mas eu estou falando do talento natural que Deus te deu. Sabe aquele irmão chato? Não precisa pensar em ninguém, irmão, por favor. Sabe o irmão chato? Às vezes você gosta de conversar com ele, isso é um talento. Às vezes, sabe aquele pastor chato? Sabe eu que só pego essas cajadadas? Às vezes você me ama. Isso é um talento que Deus te deu, que você precisa usar. Deus te deu algumas coisas que só você tem, querido. É necessário que a gente use os talentos. Davi sabia usar a funda. E ele usou contra Golias.
Qual talento você tem e que você não tem usado? Vamos lá no fundo, irmãos. Pense, 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 desengavete quais são os talentos que você tem, que você não tem usado. Quem aqui tem talento para dar aula para criança que não tem dado? Quantos aqui têm alegria em receber pessoas, mas não está no acolhimento da igreja? Quantos aqui gostam de cantar, mas acham que aqui é uma panela e que não tem espaço? Qual talento que Deus tem dado para vocês? Vamos fazer do ano de 2022 o ano de tirar da gaveta os nossos talentos e mais, descobrir talvez talentos. Porque ninguém, às vezes você não sabe. Vou dar um exemplo do meu amigo Guilherme. Quem assistiu o musical? Muitas pessoas vieram falar do Guilherme para mim. Nossa, mas o Guilherme falando, todo mundo foi bem, mas o Guilherme falando, nossa, teve uma graça, teve... Só nós sabemos, né, Gui? Como foi que ele descobriu isso, porque ele foi na cara e na coragem. Nunca fiz teatro, nunca falei, e o primeiro ensaio foi assim, eu falei, ixi, eu acho que vai ter trabalho. E teve trabalho, mas em uma semana ele fez o que fez. Porque descobriu um talento. Então, talvez você nunca deu aula para criança, mas chegou a hora. Talvez você nunca acolheu ninguém, mas você está na hora de acolher. Talvez está na hora de você começar a ligar para os irmãos e fazer uma visita na casa deles. Está aí uma coisa que eu coloquei no meu coração. A gente precisa fazer mais isso, eu e Etel, e nós já começamos a fazer isso. Então, logo, logo estaremos na sua casa, pertinho de você. E nós nos convidamos. Estou brincando, mas a gente não se convida, não. Mas convide a gente, por favor. Outra coisa que Davi tinha e apresentou: experiência. Experiência. Você já pensou, já parou para pensar por que Davi pegou 5 pedras e não 3? Se Deus estava com ele, por que ele não pegou uma pedra? Por que Davi escolheu 5 pedras? Lisas e brancas. Cara, chato, né, velho? Tem que ser lisa, tem que ser branca e tem que ser 5. Por quê? A Bíblia não fala. Mas eu, no meu imaginário, tenho para mim que Davi falou assim, cara, com a minha experiência com o leão, com o urso, ali no pastoreio, com 5 pedras eu vou acertar o cara. Eu posso errar na 4, mas na média, com 5, eu mato o cidadão. Eu acerto o cidadão. Ele conhecia o que ele fazia. Ele tinha experiência. E muitas vezes, para enfrentar Golias, é necessário experiência. Mas a experiência só vem com o primeiro passo. Então agora eu quero falar para os experientes. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus tem algo para os experientes também. Não é só para a galera mais jovem. Deus tem algo para o experiente, aquele que sabe a situação, aquele que olha... É ou não é, pastora Valdirene? Que olha no olho da pessoa e fala assim, o que é esse sorriso que você está dando se você está mal? Se eu vejo nos seus olhos que você está precisando de alguma coisa. Como que a pastora Val tem esse dom? Porque ela já conversou com muita gente. Porque ela já viu esse tipo de olhar várias vezes. Então, experiente, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos olhar, vamos dar aquilo que Deus nos ensinou. Vamos usar a nossa experiência. Assim como Gideão não. Josué e Caleb. Assim como Caleb. Está com 80, mas está bombando ainda, irmãos. Amém? Experiência.
Você acha que os anciãos são chamados de anciãos? Por quê? Por que eles são respeitados? Os elders. Por causa da experiência. Davi tinha olhos na recompensa. Ah, como assim, pastor? Se você ler o texto, você vai entender que Davi estava um pouco preocupado com a recompensa que ele ia ter se ele matasse Golias também. Ele aceitou o desafio, porque Golias estava afrontando o exército do Deus dele, do Deus vivo. Mas Davi estava preocupado com a recompensa. Tanto que ele pergunta 2 vezes a respeito disso. O que é mesmo que vai ganhar o cara que matar o gigante? Ah, vai ter riquezas, vai casar com a filha do rei. A família dele não vai mais pagar impostos. Aí o irmão dele briga com ele vai e quer tirar a prova dos 9 e vai no outro. O que é mesmo que o cara vai ganhar? Davi estava preocupado com a recompensa, com o galardão. Era importante para ele. É importante que você esteja preocupado com a recompensa. É importante que você esteja preocupado com o galardão. Mas como tudo no tempo da graça é um pouco diferente do que no tempo da lei, a recompensa importante não está aqui. Se você entesourar coisas nessa terra, a traça corrói, a ferrugem come. Mas entesoure no céu, onde nem traça nem ferrugem come. É isso que o Senhor nos ensina. Mas queira a recompensa, queira o galardão, queira receber do Senhor porção dobrada no céu. Deus vai te dar aqui, queridos. Deus vai te dar aqui. Vai te dar aqui, porque Ele é um Deus bondoso, Ele é um Pai amoroso. Você não vai mendigar o pão, a palavra de Deus te afirma isso. Se você for justo e justificado diante de Deus, você jamais vai mendigar o pão. Mas tenha olhos para a recompensa eterna. Esses são os pontos que eu me lembrei. E como eu falei, talvez você se ache aquém. Você olha para você e fala assim, não tenho muito talento, eu estou aqui mais para ouvir mesmo. E bênção, irmãos. Há momento para tudo. Se você conhece Jesus há pouco tempo, você está aqui para ouvir, amém. Venha para ouvir. Mas saiba que Deus quer te usar. Saiba que tem gente precisando da sua ajuda. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a vida de cada um que está aqui, que veio aqui. Se você não conhece Jesus Cristo ainda, se você está aqui convidado de alguém, nunca entregou sua vida a Jesus, deixa eu falar algo. Deus tem algo espetacular para fazer na sua vida. Jesus não promete falta de leões, de ursos e nem de Golias. Isso vai ter com certeza. Mas Ele promete que vai estar sempre conosco. Nunca me deixarás, nunca me abandonarás. Nunca me deixarás. É essa a promessa de Deus para você. Quando vierem os leões, nunca me deixará. Quando os ursos vieram, nunca me deixará. Quando você enfrentar o Golias, nunca me deixará. Ele vai à frente. Eu te pergunto, quem são esses incircuncisos que têm afrontado o exército do Deus vivo? E Deus quer guerreiros, querido, corajosos. Deus, como eu falei, infelizmente, irmãos, Deus não se agrada de tímidos e covardes. Tímidos não quer dizer uma pessoa introvertida. Você tem o seu jeito de ser, e às vezes você é tímido, não gosta de falar em público. Isso não tem a ver com a timidez que Deus não se agrada.
A timidez que Deus não se agrada é daquele que não toma posição. A timidez que Deus não se agrada é aquele que não é ousado. É aquele que não tem coragem de levantar a mão e falar, eu tô dentro. Eu quero. Eu vou. Para isso eu fui conquistado. Para isso Jesus morreu. Para isso eu sou salvo. É para honrar meu Deus. – 2022 está à porta, querido. Falta... Estou precisando de óculos. Falta meia hora praticamente para 2022 entrar. E eu queria te perguntar, quais são as suas resoluções para o ano novo? Eu fiz, acredite se quiser, fiz matrícula hoje na academia, irmãos, dia 31. Profético. Na verdade eu fiz hoje porque eu estava passando no Instagram, tem uma academia lá em Jacareí, eu olhei. Até dia 31, o preço pela metade. Eu falei, cara, eu vou correndo lá, ainda peguei a menina fechando, falei, não, abre que eu preciso pagar metade. Quais são as resoluções? Fazer dieta? Aprender inglês? Aprender teclado? Tá rindo por quê, Rodrigo? Eu sei que você tá rindo debaixo dessa máscara. Tô brincando. O que você quer fazer para o reino? Quais são essas resoluções? Vai ler a Bíblia nesse ano? Inteira? Vai ler em 6 meses? Não sei, queridos. Faça uma proposta. Pega o Golias e fala assim, eu vou fazer um desafio para mim esse ano. Esse ano eu quero fazer um desafio para mim. Eu vou entrar num ministério, eu vou me doar, eu vou dar o meu melhor, eu vou colocar o meu talento à disposição do Senhor, eu vou ler a palavra, eu conheço que a maioria de todos nós é assim, eu vou ler mais de um livro por mês, além da Bíblia, e não sei o quê, e eu vou escrever. Quando eu era rapazinho, eu tinha tanta coisa que eu não tinha tempo, eu acho, para cumprir tudo aquilo. Era impossível. Mas eu vou fazer uma cantata, eu vou escrever uma música por semana, eu vou gravar, eu vou... Quais são as suas resoluções? O que não dá é para você... amanhã é mais um dia. Não, queridos, não. Eu não sou romântico. Até sou um pouco, né, vida? Mas assim, nessa hora eu não estou sendo romântico. Amanhã não é mais um dia. Amanhã é dia 1º de janeiro de 2022. O que você vai fazer? Qual é o desafio que você vai se propor? Qual é o desafio que você vai se propor? Eu queria que você pensasse em alguém que te inspira. Pensa num homem mesmo. Não precisa ser Jesus, não. Não precisa nem ser cristão. Se quiser. Os que me inspiram, notáveis, são aqueles que estão entre os santos para mim. Mas talvez você goste de alguém. Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk. Talvez seja da tecnologia. Algum artista. Eu não sei. Pense em alguém que te inspira. Eu tenho certeza absoluta que o que te inspira na vida desse homem, dessa mulher, é o fato de que ele é ousado e ele faz acontecer. Ele não para diante dos desafios. Muito pelo contrário, ele vai além. Ele busca desafios, ela busca desafios. É ou não é? Pessoas que inspiram são pessoas que buscam desafios. Estou me lembrando de uma passagem do próprio rei Davi. Olha como isso é inspirativo. Outra coisa, você quer inspirar alguém? Eu tenho certeza que sim. Você não quer ser alguém que não inspira ninguém. Você quer que seus filhos olhem para você e sejam inspirados. É ou não é, João? Você não quer que eu não olhe para você e fale assim, eu quero ser igual ao meu pai. Bateria. É ou não é? Você quer. Davi
era um homem desses. Sabe o que aconteceu? A palavra diz que certa vez ele e os seus chamados valentes de Davi estavam cercados numa caverna, a caverna de Adulão. Eles estavam cercados com um exército de filisteus ao redor. Desafios que sobrevieram. Os filisteus estavam ali apertando eles, são desafios que eles não pediram, mas eles vieram. Aí Davi, lá na caverna, diz assim: ai, que saudade de tomar água da fonte lá de Belém. Tá. E 3 homens, eu não vou lembrar o nome deles, eu lembro o nome de Samar, Eleazar e mais alguém. Os 3 homens falaram: o nosso rei está com vontade de beber água? Tem um exército de filisteu ali? Não, esse desafio eu quero. Eles não precisavam aceitar o desafio, mas eles fizeram um desafio e falaram: vamos lá buscar água para o rei. E a palavra nos conta que eles atravessaram. Eu não sei como, irmãos, se Deus deixou eles invisíveis. A verdade é que a ousadia deles fez com que eles fossem até a fonte, trouxessem a água que o rei Davi queria. Um desafio que eles não precisavam enfrentar. Mas eles decidiram. Por causa do rei. E o rei honrou, o rei não bebeu, o rei Davi ofereceu, porque foi por preço de sangue. Eles poderiam ter morrido. Há um rei com sede, irmãos. Amém? Não é mais o rei Davi morreu. Mas existe um rei que está vivo e tem sede. Você está disposto a ir buscar água para o rei? Você está disposto a dar mais um passo? Você está disposto a se fazer um desafio para buscar água para o rei? Jesus espera vidas, querido. Jesus nos comissionou a sermos sal e luz nessa terra, a andarmos como um. Na última oração de Jesus na terra, ele só pediu para que nós fôssemos um. Essa é a sede do Pai. Essa é a sede de Jesus, que nós sejamos um. Que nós andemos em unidade, que nós andemos em relacionamento, que nós andemos em amor, afiando uns aos outros. Faça esse desafio para você. Eu estou fazendo para mim, eu falei, eu e minha esposa. Eu quero te desafiar a ser mais igreja no ano de 2022 e menos membro de igreja. Quero te desafiar a ser mais igreja fora do templo. O rei tem sede, queridos. E 2022 está aí. Nós não sabemos o que vai acontecer. Uma coisa eu tenho certeza absoluta que vai acontecer. Leões virão. Ursos virão. Há Golias para tudo que é lado. É ano de eleição. É ano de números da Covid crescendo. É ano de um monte de coisa. Oi? Então não vão faltar desafios. Mas não vai faltar Deus. Agora eu quero que você faça algo prático. Olhe para o irmão e fala assim: no ano de 2022 eu vou fazer X, algo que você não fez. Faça um compromisso com você mesmo.
Vocês gostam de conversar, né, gente? Impressionante. Era pra falar um desafio, tá todo mundo batendo papo já. Agora fala para ele algo que você vai deixar de fazer. Algo que te prejudicou e que você vai deixar de fazer. Fale pela fé, querido. Amém? Você acredita que você pode? Agora, se você pode na sua força, ótimo. Mas se você não pode na sua força, confie no Senhor. Amém? Queridos, o que eu tinha para compartilhar com vocês nessa noite era isso. Nós temos um costume de passar o ano novo orando. Nós temos alguns minutos até o ano novo. Eu queria abrir, Pastor Paulo, se o senhor quer dar uma palavra, quer compartilhar alguma coisa com a igreja, os líderes de ministérios se quiserem falar algo rápido também. Pode vir, pastor, por favor. Boa noite, irmãos. Uma coisa que, dentro disso também que o pastor Fabiano pregou, e dentro desse clima de fim, né, de período, foi tão difícil para nós, assim, para alguns, né, lembrar que Deus é bom. Nós cantamos hoje aqui com tanta determinação, com tanta fé que Deus é bom. E às vezes é difícil para nós entendermos isso, a bondade de Deus. Entendermos assim os planos de Deus, como Ele vê as coisas, como Ele age, né? Deus nesses dias, para você ter uma ideia, está respondendo orações que eu fiz há 45 anos atrás. Eu não vou dizer aqui agora. Mas eu ainda era uma criança. Mas Deus, Ele é realmente bom. Eu queria explicar uma coisa para vocês. Antigamente, o pessoal entendia muito bem, aliás, os cientistas entendem muito bem o que é uma referência absoluta de algo, né? Antigamente, na Segunda Guerra, Hitler invadiu a França, invadiu Paris. Todo mundo estudou isso. Foi uma situação assim muito vergonhosa para os franceses, que eles não gostam nem de lembrar até hoje. Foi uma situação que durou um tempo grande, até que houve depois o dia D, a tomada lá, né, a invasão da Normandia, o famoso dia D, que foi ali na costa francesa. Você sabe que quando Hitler invadiu Paris, ele bombardeou vários lugares. Teve um prédio que os nazistas não tocaram nele. Era um instituto, eu não vi os nomes exatos assim, né? Estou falando aqui de memória, mas era um instituto de referências de pesos e medidas. Ali estava guardado o que era o metro. Era uma barra de comprimento que um dia definiram o que ia ser o metro, porque antigamente você tinha, as medidas eram dadas em função do corpo do rei, né? Por isso que os ingleses até hoje chamam de pés, braças, polegadas, porque quando entrava um rei novo, eles pegavam a polegada, o tamanho do pé e o braço, e aquilo era a nova dimensão. Então você ia construir uma casa, você falava para o pedreiro: eu quero uma casa que tenha tantos pés de altura. Aí ele ia ter a referência daqui. Se fosse um rei grandão, a casa era maior do que se fosse um rei baixinho. E era uma bagunça. Imagina fazer comércio, se você ia pesar uma coisa
e você não tinha uma referência. Então um dia a humanidade parou e falou, chega, vamos padronizar. Isso é 1 metro. Aí pegaram uma barra lá de platina, colocaram numa redoma de vidro nesse instituto em Paris, temperatura controlada, e falaram, isso é 1 metro. A partir de agora, todo mundo que quiser saber o que é 1 metro, vem aqui. Faça um gabarito, isso é 1 metro. Pegaram uma massa lá, isso aqui é 1 quilograma. Todo mundo que quiser saber o que é 1 quilograma e fazer comércio internacional, vai comparar com isso aqui. Vamos fazer gabaritos, vamos espalhar pelo mundo. Toda vez que alguém tiver uma dúvida, vem aqui, nesse instituto, vai estar guardada a referência. Hoje não é mais assim, tá? Hoje já se fazem com medidas atômicas, com medidas muito mais precisas. Mas esse instituto era tão importante para a humanidade que nem os nazistas bombardearam aquele prédio. Deixaram ele intacto e mantiveram ele funcionando, porque ele era crucial para o comércio internacional, para que a humanidade funcionasse. Seria um caos. Deixa eu falar uma coisa. Quando a Bíblia fala que Deus é bom, quando a Bíblia fala que Deus é justo, não é a nossa referência, não é o que nós achamos que é bom, que é ser bom. Não é o que nós achamos que é ser justo. Deus é a referência. Ele que é aquele que nós vamos chegar quando quisermos saber se algo é justo ou não. Vamos comparar com a maneira que Deus pensa sobre aquilo. Como que, vamos lá em Deus, vamos na palavra. Como que Deus fez aqui? Ele é justo. Ele não é justo porque eu acho que ele é justo, porque ele bate com o que eu acho que é justo. Ele é justo porque ele é a referência para a justiça. Ele é bom porque ele é bom. Ele é a própria bondade, ele é a própria referência. Assim como naquele instituto lá em Paris, havia o metro. O comprimento de 1 metro estava lá. Havia o quilograma. Havia o volume também. Eu não lembro se o volume estava ali também. Mas assim, era um instituto de pesos e medidas de padrão. Deus é o padrão de justiça, de bondade. E então, nós temos que parar quando a gente fala assim, puxa, mas isso parece tão injusto, isso não parece que é bom, não, querido? A gente que é limitado em entender o padrão. Deus, ele é bom. Deus, ele é justo. Porque ele que é a referência. Quando Jesus fala assim, chegou um homem para Jesus um dia e falou, bom mestre. Aí Jesus fala assim, por que me chamas de bom? Só há um bom que é Deus. Jesus estava querendo falar exatamente isso. Quando ele diz que só há um bom, ele estava falando só há um padrão de bondade. Ele não estava falando que ele também não era bom. Mas ele sabia que quando aquele homem chamou ele de bom, ele estava usando um padrão próprio para dizer que Jesus era bom. O que ele queria que aquele homem falasse era, o Senhor é bom porque o Senhor age como o Pai age. Porque ele é a referência. Quando Paulo fala para nós sermos como a estatura de Cristo, caminharmos em direção à maturidade de Cristo, é porque Cristo é a nossa referência. Ele é a referência de maturidade. Ele é a referência, ele é o padrão. É com ele que nós comparamos. Então nós não podemos ficar julgando se Deus é justo ou não naquela ou na outra situação, porque não faz sentido. É como dizer se aquele metro lá em Paris naquela época fosse o metro ou não, porque por definição ele era o metro. Se alguém chegasse lá dizendo que isso aqui é 1 metro, e alguém chegasse, não, é isso aqui que é 1 metro, o que eles iam fazer? Eles iam os dois lá naquele instituto, iam comparar com aquele
molde, com aquela referência que estava lá. Aliás, ela nem saía de lá, era totalmente protegida. Eles faziam gabaritos. Eles comparavam com os gabaritos que estavam lá para nem mexer. Eu trabalhei na Embraer, o Malci está aqui. Havia os gabaritos, né? Você acha que é fácil naquela época, né? Na década de 70, 80? Hoje está tudo computadorizado. Mas para você fazer um avião igual ao outro, fabricar uma peça com repetibilidade, havia vários modelos de gabarito, com cores diferentes. Havia uns que eram únicos, né, Malci? Ele era a referência, equivalente àquela peça lá no Instituto em Paris. E vocês faziam gabaritos, que eram os GI, gabaritos de intercambiabilidade, outros gabaritos de outras referências, mandavam para o exterior, para os associados fabricarem as peças baseadas naqueles gabaritos. Com o tempo, aquele gabarito ia desgastando, vamos mandar outro gabarito. E iam lá no gabarito oficial, que era o único, fabricavam uma outra peça e mandava de maneira que você garantia que todas... não sei se até hoje agora está tudo eletrônico, né? Mas até muito pouco tempo atrás, talvez uma década ou duas atrás, uma década e meia atrás. Então, querido, Deus, Ele é a referência. Sabe por que eu estou falando isso? Porque durante o ano que passou, durante o meio de uma pandemia, sofrimento, perdas na família, muitos aqui tiveram perdas. A gente questionou muitas vezes Deus, achando que Ele podia estar sendo injusto, Ele podia estar sendo não bom, está sendo ruim conosco. Não é. Creia numa coisa, é o nosso entendimento sobre Ele que é limitado. É o nosso entendimento sobre as coisas que é limitado. Mas nós cantamos aqui hoje, Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Quando você cantar essas músicas, tem várias que falam que Deus é bom. O pastor Fabiano tem uma linda também. Quando você cantar novamente, da próxima vez, as músicas que falam que Deus é bom, cante com esse entendimento de que Deus, Ele é. Abra bem a boca quando falar esse é. Ou tu és. Porque Ele é. Assim como o metro de referência era 1 metro. Ele é 1 metro. Acabou, ninguém discute. É Ele que diz o que o metro é. É Deus quem dita o que a bondade é. O que a justiça é. Então fala para o teu irmão, Deus é bom e Deus é justo.